Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa conversa com César Munhoz, nosso graduado no Masters in Entertainment Business, que traz temas aqui para a gente refletir, ficar menos alienado e fazer essas conexões entre arte, entretenimento, negócios, cultura, educação. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo, sempre nos acompanha por aqui. Tudo certo. Hoje a gente vai conversar sobre mais uma daquelas iniciativas da humanidade que mudam tudo, né? Que trazem o entretenimento e a arte mais perto da vida das pessoas. E hoje é uma daquelas que realmente traz a arte e entretenimento para a vida das pessoas, que é os documentários, né? Filmes ou séries documentários, né? Ah, para quem não está ligando o nome à pessoa, e é até bom para a gente desconfundir, documentário é aquela obra audiovisual, e agora também só de áudio, porque agora a gente tem podcasts de documentários, né? Que utiliza gravações reais, né, imagens reais, ou fala de fatos reais, para falar de situações reais, né, para contar situações reais, contar histórias reais, né, ou pelo menos parece ser, né, a gente já vai ver aí que tem uma linha cinza, mas só para a gente desconfundir, por exemplo, The Crown não é documentário, né? The Crown, o que que é? São atores que interpretam aquelas pessoas para contar aquela história. Então, The Crown, tecnicamente, é uma obra de ficção, porque é roteirizado, tem cenas e as pessoas interpretam aquelas cenas. Então, documentários são outras coisas. Documentário é Discovery Channel, né? E quando a gente vê que tem cenas, mas tem entrevistas, tem cenas das coisas que aconteceram e estão sendo relatadas, né? E aí, Carol é pessoal do chat. Quando a gente fala em documentários, o que que vem à cabeça? Eu acho que para mim vem cultura, né? Vem conhecimento, e eu acho que é uma forma. Às vezes eu quero assistir televisão, mas eu não quero ver um. Não, não, não quero ver uma história criada, eu quero aprender sobre alguma coisa, né? E aí eu vou para documentários. Tem no Disney Channel, tem a National Geographic, né? Que é um catálogo absurdo ali de documentários para assistir, desde países, animais, a própria Netflix agora, né? Tem muitos documentários que são incríveis. Então, eu acho que vem isso, assim, quando eu quero aquele gostinho de entretenimento, né? De ficar sentada assistindo televisão, mas não quero entrar numa história, eu não quero começar uma série, não quero ver um filme, eu quero ver televisão, mas quero aprender alguma coisa, vai no documentário. E realmente, assim, de uns tempos para cá, com essa mudança aí das plataformas digitais e tal, dos streamings, cara, é tanto documentário bom, né? Que às vezes eu fico pensando assim, por que eu não assisto só documentário? Dá aquela sensação que você está ficando mais inteligente, né? Eu curto pra caramba assistir documentário. É incrível como o documentário ganhou força com o streaming mesmo, né? É importante mesmo que você tenha citado isso, porque acho que o fato da gente estar falando sobre documentário hoje é por causa do streaming, porque antes a gente não tinha nem acesso, né, Carol? Né? E ele A gente tinha não tinha aquele acesso. viés chato, né? Eu lembro assim, quando eu era pequena, lá em Barbacena, Programa educativo, assim, né? cara, era um negócio que você assistia na escola, não é? Assim, algumas aulas, os É, professores traziam documentários e era uma coisa que você ia ver na TV, então você devia ficar animado, mas, putz, o documentário era sempre chato, era sempre. Agora não, a gente está fazendo, eu e meu marido estamos fazendo um MBA em negócios digitais. E várias das bibliografias são documentários. E aí você assiste a história da digitalização, a história do lançamento, da disrupção do Spotify.
em documentário, gente, é super legal, né? É informativo, é divertido, é aquele momento que você estaria vendo um filme, mas você está vendo um filme que tem, você está aprendendo alguma coisa. Eu acho uma super ferramenta para educação, para entretenimento. E aqui é meio trashzinho, assim, mas eu assisti também aqueles documentos. Tem muito, eu acho muito interessante isso. Provavelmente você vai comentar também os documentários de tentar explicar grandes crimes, né? Eu acho que deve ter um mercado absurdo para isso, porque tem muito. Eu assisti o da Elisa Matsunaga, que conta, que a gente sabe que foi ela realmente, né? Que assassinou o marido, e conta um pouco da história deles, assim, para você entender a psique por trás, né? Como era o casal e tal, com depoimento, inclusive com ela, né? Com ela contando. E um que eu achei muito interessante, que mistura essa coisa do viés, né? Que foi o da Suzanne Richthofen, que tem o documentário com a visão dos irmãos Cravinho, com a história deles, com a história dela. Então você. E ele é muito bem montado, é meio aflitivo. Para mim foi meio aflitivo, assim, né? Mas são exatamente os mesmos passos, a mesma contação de história do documentário, só que com eles contando, com ela contando. Então assim, acho que tem todas essas pegadas de arte mesmo, né? Que o criador do documentário consegue fazer. E trazer, às vezes, até um pouquinho. Sempre tudo. Quem conta uma história sempre tem que adotar um ponto de vista, né? É difícil você ser completamente sem viés nenhum, né? Sempre passa ali na edição, sempre passa alguma coisinha ali. Então, achei legal essa coisa de mostrar os dois pontos. Enfim, tem para todos. O único que eu não gosto, César, que eu acho lindo, mas eu não curto, é os de bicho comendo bicho. Esses eu não consigo. Quando é a vida do animal, pois acho demais. Mas aí começou cadeia alimentar, aí eu realmente não faz o meu gênero, mas a fotografia é maravilhosa também, né? Eu vi um meme esses dias, Carol, que ele me lembrou disso que você falou aí de Predador e Presa, que é assim, é uma imagem de visão noturna, assim, dá para você ver que é uma filmagem sem luz artificial, assim, né, que tá tudo verde, assim, escuro, né? Aí parece um lobo caminhando e atrás dele bem logo atrás, assim, tem um, tem um deer, né, caminhando atrás dele. Os dois de boa, assim, caminhando atrás do outro. Daí o texto do meme é assim: predador e presa voltando para casa depois de um dia exaustivo de filmagens na National Geographic. Ah, esse é Bem legal. isso. É muito bom. Eu É tenho importante você falar isso do viés, né, Carol? Porque assim, a gente vamos pensar assim, se a gente pensa o The Crown é uma obra interpretada por atores, né? Então é claro que vai ter viés. A gente já tem que ter isso em mente. Quando a gente aperta o play no Crown, tem que lembrar disso. Já tem viés de cara. Então abandone uma ficção, né? É suas uma obra de ilusões. ficção, certo? É uma É, perspectiva sobre um pedaço da história, mas é uma obra de ficção. exatamente. E abandone suas perspectivas de encontrar a verdade no The Crown, né? Que também é verdade, né? Agora, no documentário, isso fica mais cabeludo ainda, porque eu lembro quando eu estava estudando jornalismo, falava-se muito do mito da imparcialidade, porque o jornalista espera-se que o jornalista, quando tem a notícia, ele seja imparcial, né? E como é que ele é imparcial? Ouvindo os dois lados, checando fonte, checando informação, mas o máximo que a gente consegue chegar perto da imparcialidade é uma parcialidade pouca, porque não existe, né? A gente tem que admitir isso, né? Tá vendo jornal, a gente sabe que tem um canal que defende tal lado, tem um canal que defende outro lado. Pronto, né? Sem contos de fada, assim, né? E isso que você falou agora, que eu tô achando a coisa mais legal dos documentários agora, dessa geração agora de documentários, é isso de mostrar os dois lados, né? Eu tô viciado nisso.
Eu assisti essa semana, assisti 3. Tem uma série na HBO chamada Versus, que é justamente isso. Primeiro que eles fizeram dessa série Versus foi o Johnny Depp com a Amber. Então tem Nossa, um que mostra o lado do Depp e outro que da Amber, né? Com entrevistas de especialistas, com entrevistas de pessoas próximas, quando pode, quando dá, quando não dá. Tem um que tem a Britney, e daí tem o pai dela. E tem um que tem... quem era mesmo? Britney, o pai dela. E tem mais... o Kanye West e a Kim Kardashian. Né? Que é muito legal isso, porque você já pensa não de cara, né? Vamos deixar de lado esse papo de parcialidade aí, de imparcialidade, que é uma coisa que é impossível realmente de acontecer. A gente vai te mostrar os dois lados e você decide, né? Isso é bacana mesmo, né? Tem muito documentário que ele já começa com uma defesa de tese, né? Tem vários agora, tem um super interessante da indústria dos remédios para dor nos Estados Unidos, né? Que é um negócio histórico mesmo, né? E sempre foi um tema assim que eu tinha minhas dúvidas de até que ponto servia de desculpa para justificar outras coisas, né? Assim, eu faço isso porque sou viciado nesse remédio, ou né, alguém da minha família era viciado nesse remédio. E eu fui assistir. E aí é o tipo do documentário que ele já sai setado com essa. Ele foi feito para comprovar uma tese. Então, ele já sai com esse viés de mostrar como a indústria organizou para que aquele remédio pudesse viciar a população, né? Tinha aquele cara genial, não vou lembrar o nome dele agora, mas que fez aquele documentário dele comer só McDonald's e quase morrer, ficar gigantesco. Morgan Spurlock, Exato, é incrível, né? Eu acho que são coisas que mudam o nosso jeito de ver, né? Mas ele sai com viés. E esses que têm os dois lados, eu acho que ele ensina a gente, né, a pensar, a entender que sempre tem um outro lado, principalmente quando ele traz depoimento, que dá aquela veracidade, né, de que realmente pode ter sido isso, mas também pode ter sido isso. Eu acho que é até além do conhecimento, principalmente com esses que você falou, são incríveis, porque são objeto de rede social o tempo todo, e é super fácil você entrar numa trend aí. O meu TikTok estava numa trend do Johnny Depp, então eu só via coisas defendendo o Johnny Depp. Eu não tenho absolutamente nenhum insight sobre o lado da Amber, zero, porque para mim não veio. Aí você vê um documentário desse, você meio que se reeduca, né, a pensar sempre nos dois lados. É verdade. Pois é. Eu fiquei lembrando agora de quando a gente estuda redação na escola, que a gente estuda redação na escola como? Você tem que introduzir teu tema, fazer, sei lá, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Quando a gente começa a estudar redação na escola, a gente já aprende desde cedo essa forma de começar a falar de algo para convencer, né? E o documentário é a maior expressão disso, né? Ele já nasce mesmo com um ponto de vista, né? Eu tô tentando lembrar que algum documentário que eu me lembre que gostaria de mostrar a isenção, mas não é. Eu acho que também porque, de certa maneira, ele quer contar uma história, né? É um audiovisual que quer contar uma história, né? Acho que ele vai mesmo defender o ponto de vista que ele quer, né? Nesse ponto. Mas eu acho também, César, eu acho que está numa tendência de a gente agora está muito mais. Ainda temos um longo caminho como humanidade, mas eu acho que a gente está muito mais flexível para entender dois lados, né? Como humanidade, acho que a gente está um pouco acordando para isso, com a questão de diversidade sexual, questão de preconceito racial, né? Eu acho que existe um espaço maior. Então, eu vejo muito que esses documentários que agora tentam mostrar lados diferentes, né? E não trazer uma resposta, mas terminar com esse ponto de interrogação de assim, qual versão, né? Olha só essas duas versões, e acho que sempre fica assim, no final, quando você desliga, você fala, cara, o que será que aconteceu, né? Qual versão eu acredito mais? A gente fica também analisando, né? Você termina com aquela interrogação. Eu acho que ele é uma expressão
dessa flexibilidade maior e dessa vontade maior de entender o outro, porque isso absolutamente não tinha, né? O documentário era uma defesa de tese. Vou provar, vou fazer um documentário para provar tal coisa, tipo escrever um artigo científico. Quando você escreve um artigo científico, você precisa comprovar a sua hipótese e o seu objetivo é comprovar aquela hipótese. Eu acho que o documentário nasceu meio disso, né? Meio que o audiovisual de um artigo científico. E agora ele está passando a aceitar um pouco mais, ele dá esse espaço, né, de mostrar lados diferentes e realmente, pelo menos esses que eu vi que mostram um pouco dos dois lados, você assistiu, você fala, nossa, foi isso aqui que aconteceu. Aí você assistiu, você fala, nossa, não, foi isso aqui que aconteceu. Os dois são igualmente convincentes. Então, eu acho que para quem está criando também, porque é difícil você criar e ser 100% isento naquele momento, mas esses que eu assisti que separam, você 100% convincente aqui, você 100% convincente aqui, eu acho que dá para fazer uma obra de arte mesmo, assim, que te leva pelo caminho todo, sem ficar isentão, né? Naquele episódio, você sabe que você está sendo convencido de uma coisa, no outro episódio, você sabe que você está sendo convencido do outro. Eu vejo isso muito como uma tendência de comunicação, né? De sociedade. Eu acho que a gente está mais aberto a entender o lado do outro. Espero que a gente continue assim. Acho realmente um serviço para a gente, para ajudar a gente a pensar. Hopefully, né? Tomara que seja mesmo, né? Realmente, que bom que a gente está podendo viver num momento em que existe agora uma geração de documentários que se preocupa mais em deixar uma pergunta no final do que você saia dali defendendo, não, esse cara é o mal, ou não, era outra pessoa que era do mal, né? E você pensar assim, não, porque se a gente olha para a vida da gente, né? Não tem vilão, não tem mocinho. Assim, tem casos extremos, é óbvio. Mas acho que mesmo nos casos extremos, se você for lá olhar, tem alguma coisa que você pode falar, poxa, coitadinho, por isso que ele era assim. Olha só, o vilão não é ele, o vilão era outra pessoa que fez alguma coisa com ele. Tudo tem essa, né? Acho que tudo que acontece tem as perspectivas diferentes, as vivências, as experiências, né? E é legal essa democratização do conteúdo, né? Que você tem, a gente tem. E ontem eu estava lá zapeando, ontem eu assisti, por acaso assisti um. Nossa, é incrível, assim, mas não sei se eu vou continuar assistindo, porque acho que os outros episódios são, não sei se vou curtir, mas era um sobre controle de estresse. E aí ele é da Netflix? National Geographic, não. com aquele ator que fez o Capitão América. E eu não sabia, ele conta a história de que ele é uma pessoa super estressada. Estressada, assim, ele está sempre no limite de pensamentos negativos. Então, ele vai filmar, aí ele fica assim, nossa, se eu esquecer o texto, eu vou ser mandado embora. Ai, se eu não gravar essa cena muito bem, esse filme não vai vender, eu vou perder minha carreira. E você olha para um ator desse, você não imagina que ele vive um tormento mental em tudo que ele faz, ele tem muito medo de falhar, pelo menos essa é a história que ele conta no documentário, né? Muito nervoso, muito bravo, no tempo que ele tem de folga, tá sempre pensando no que vai acontecer durante a semana, aí tava com problemas com a família e tal, e daí ele vai fazer a série, esse é só, tipo, os 3 primeiros minutos da série, aí a série é um tratamento que ele vai fazer para aprender a controlar o estresse e a cabeça, porque está muito mais nos pensamentos dele do que de verdade nas coisas que acontecem. E daí o tratamento de estresse dele inclui levá-lo a momentos extremos de estresse. Então, ele tem um treinamento de afogamento, em que ele tem que fazer uma rotina em que ele se afoga, e ele tem que aprender a se controlar e fazer os movimentos que ele foi ensinado antes para conseguir nadar até a borda. Incrível, porque aí ele faz. Só que você fala, nossa, se fosse eu ali, não sei o que eu ia fazer. E ele tá vivendo aquilo ali de verdade. Então, ele tem um treinamento de afogamento, ele tem um treinamento de incêndio com bombeiros, que ele tem que entrar e tirar os dummies lá, os bonecos, que são o treinamento do bombeiro, né? O boneco que é como se fossem as vítimas. Fogo de verdade? Não me diga que é um fogo de verdade. No meio do fogo. E ele faz tudo isso, é muito incrível, porque ele faz tudo isso com um colete que mede o corpo dele todo, né? Circulação sanguínea, batimento. E aí a treinadora vai mostrando, porque assim,
antes dele entrar, e aí termina, eu só vi o primeiro episódio, achei incrível, é mais ou menos 1 hora de documentário. O primeiro episódio começa com ela contando para ele como vai ser esse treinamento, e aí cada episódio é um treinador diferente, um treinamento diferente. Ele tem que andar numa passarela num prédio de 300 metros de altura, e ele tem que andar numa passarela, uma viga, ele tem que andar uns 30 metros para ir, 30 metros para voltar, a 300 metros de altura, com aquele vento, e ele ele tá com, óbvio, equipamento de segurança, que é só um cinto, que se ele cair, ele vai ficar preso, né? Mas assim, você tem que andar nessa viga. E eu fiz um negócio desses no laboratório de simulação da Full Sail. A gente tem um VR. que é para cura de fobia de altura. É exatamente igual. Foi isso que chamou minha atenção quando eu estava lá mudando de episódios. Só que ele foi lá e subiu no prédio mesmo. Mas o primeiro treinamento dele foi no VR. Ele pôs lá o VR, você sobe no elevador, quando você chega lá na viga, você olha para baixo, você tem que andar até a ponta, depois você tem que voltar. E ele treinou aí, depois ele foi treinar o afogamento, depois ele foi treinar no incêndio, para depois ele ir de verdade lá. E aí, esse é muito incrível, porque quando ele vai subindo o elevador, ele não está lá, ele não está correndo nenhum risco, ele está subindo o elevador, ele está bem. E ele vai falando o que ele está pensando, né? Ele vai falar, puta, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo esse negócio? Eu posso morrer, vale a pena fazer isso e tal. E os batimentos vão subindo, mas ele não está ainda lá olhando para baixo, né? Tipo, você vê os batimentos dele alterando antes dele enfrentar o perigo. Aí ele vai se controlando, ele vai usando as técnicas, tal, que ela vai ensinando para ele. E na volta da viga, ele está no momento mais perigoso, com o vento. E ele para e abre o braço e ela vai mostrando os batimentos cardíacos dele estão lá embaixo, tipo, controlou. E eu achei. Sim, tem que focar no fundamental para conseguir sair dali, né? Que são as coisas que a gente sabe, né? Respiração, controle mental, não pensar na catástrofe, pensar que você vai conseguir. Só que isso muito focado assim naquela situação que está acontecendo. Achei incrível. Mas desculpa, eu lembrei de tudo isso, porque eu estava lá falando, quero assistir alguma coisa, mas não quero assistir um filme. Aí fui para a Netflix, fiquei lá 10 minutos zapeando, aquele monte de coisa para a gente assistir, e aí eu me peguei falando assim, gente, mas não tem nada. Tem muita coisa. Imagina, quando a gente tinha 10 anos, era assim, lançou esse um filme no cinema, né? Tem na Netflix, aí eu fui para a Amazon, passei na Amazon, não tinha nada que eu queria assistir. Aí fui para Disney, olhei Pixar e eu falei, quer saber? Vou ver um documentário. Aí fui para National Geographic. Sensação, eu até depois eu falei, gente, como eu tô cocosuda, né? Eu passei por uns 100 filmes, não tem nada que eu quero assistir. Tem alguma coisa errada aí, né? Tô muito crítica e muito mal acostumada. E eu acho que é isso, né? Com todo mundo, assim, com a quantidade de produções que a gente tem, essa democratização de você achar o conteúdo que você quer, na hora que você quer. Eu me peguei nessa situação ontem, de falar, não tem nada. Você fica super pique, né? Imagina. É que você sabe que você vai investir pelo menos 1 hora da tua vida naquilo, isso aqui é uma coisa que vale a pena, né? E tem muita coisa ruim, né, gente? Vamos ser franco, assim. Principalmente em termos de documentário, é importante a gente manter o olho bem aberto, porque tem bastante coisa ruim também na Netflix, né? Coisa que é mal feita, coisa que se propõe a apresentar uma verdade, mas a gente vê que não é, né? Porque uma coisa é você tentar ser parcial, ser imparcial, e não conseguir. Uma coisa é você ser parcial e admitir que eu acho que é a melhor de todos, né? E outra coisa é você não saber nem investigar, né? Isso tem bastante, né? E eu acho que uma dica que é importante a gente deixar para a galera é: lembre-se que não é porque você está assistindo um documentário que você vai delegar a tua visão da verdade para aquilo, né? Porque você é que tem que decidir, né? Por isso que é bom que a gente tenha esses versos hoje, né? Esses que você tem os dois lados. Né? E
já que a gente está falando de arte e entretenimento, antes da gente terminar, queria chamar a atenção de vocês para uma outra forma de audiovisual que surgiu do documentário, que surgiu meio que para tirar uma sarro dos documentários, que são os mockumentaries, que são aquelas obras audiovisuais que usam a linguagem do documentário, que é imagens verdadeiras, ou entrevistas, ou não sei o quê, para contar uma história de mentira, né? Dois exemplos, acho que dois exemplos que acho que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhecem, são o Borat e o Bruno, do Sacha Baron Cohen, né? Acho que esse é o cara mais famoso hoje dos mockumentaries, né? Você já viu alguma coisa dele, Carol? Não vi, eu vi o do Borat. Não é muito a minha... Não é a tua praia? Mixed feelings, porque é engraçado, mas é um humor, às vezes, que para mim extrapola muito, né? Aí já fica uma coisa meio que não consigo achar graça. Eu assisti um desses que é uma comediante inglesa, que ela faz umas entrevistas, sabe quem é? Ela faz umas entrevistas, ela pega um povo historiador mesmo, e ela faz umas entrevistas que ela faz umas perguntas muito burras. E os historiadores... Será que não é a Sarah Silverman? Não. Ai, eu não vou lembrar o nome dela. Com cara da Sarah Silverman, ou da Maria Bamford. Eu não vou, depois eu pesquiso aqui para colocar nos comentários, mas esse eu me diverti muito, porque ela faz meio uma linha Borat, assim, meio burra, né? Como se a pessoa fosse ignorante, só que ela está entrevistando mesmo grandes historiadores, e aí daí ela faz umas perguntas nada a ver, e os historiadores, eu não sei se eles são brifados ou não são brifados, ou qual que é a conversa ali entre eles, mas tem uns que dão risada e não conseguem nem responder, e tem outros que levam, assim, que respondem, tipo, coitadinha, deixa eu tentar explicar para ela que não tem nada a ver o que ela está perguntando com o que aconteceu. Ele é muito divertido, ele está na Netflix, se não me engano. Depois eu coloco nos comentários aqui. Tu lembra o nome? Putz, vou pesquisar porque está na minha lista lá da Netflix. Mas, por exemplo, esse daí eu assisti sozinha, ninguém, que todo mundo falava, você está assistindo isso? E eram séries, se não me engano, era a contação da história da humanidade, então ia, assim, era várias coisas desde do começo da humanidade, ela contando como o homem evoluiu para ser o que o homem é hoje, mas tudo nessa linha, que o Borat, para mim, às vezes ele é meio, às vezes não, a maior parte das vezes ele passa como ofensivo, e ela não, né? O dela é um humor meio ingênuo, assim, meio besta, mas não é ofensivo, né? Não ofende ninguém, não. Então eu acho que é um besta inteligente, sabe? As perguntas que ela faz são engraçadas. Vale a pena então ver, investigar essa nova forma de arte, né? Não é nova, mas ainda tem muito para ser explorada, né? Brincar com o que a gente acha que é verdade, né? E hoje foi o nosso papo sobre documentários. Muito você bem. Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários de documentários legais que você tem assistido, né? Pra galera conhecer. Vamos fazer nossa listinha de documentários. Vou passar lá, depois vou deixar os meus. Quem nos assistiu, por favor, deixa lá. César, deixa os teus também lá. Que aí a gente faz uma listinha de quando tiver com essa vontade de assistir alguma coisa e não quiser assistir um filme, passa no vídeo, vê lá nos nossos comentários a nossa wishlist de documentários. Beleza, César, obrigada, até o próximo. Beijão.